Deus é bom. Sal da igreja com a paz do Senhor. Esperar o meu esposo chegar. Not yet. Deus tem sido bom com a nossa família, amém? Só de nós podermos estar aqui nessa noite foi um momento muito esperado para nós. Eu sei que durante todo aquele tempo que a gente esteve ali no hospital, foi algo que meu coração ansiava, de estar aqui e poder testemunhar de todas as vitórias, todos os milagres que Deus fez, sem poder negar, sem poder duvidar do que Ele fez por nós ali naquele hospital. Dia 30 de junho, né, a gente foi para o hospital, pensamos que ia ser... Na verdade, eles iam me induzir 2 semanas para frente, não iam me induzir dia 30. Mas, chegando no hospital, fizemos uns exames e eles falaram: sua pressão está muito alta. E a minha pressão nunca teve alta durante toda a gravidez, né? E eu lembro, na hora, eu olhei para o meu marido e falei: Deus sabe de todas as coisas, vamos ficar tranquilo. E, bom, a médica disse: sua pressão está muito alta, então você vai ficar aqui. E a gente já vai te induzir para não ter nenhum perigo. E... a gente ficou ali no hospital 2 dias, né, com o processo para induzir, demora um pouco. E quando veio a hora de ter o neném, que a bolsa estourou, na minha cabeça, eu pensei que eu estava ali em trabalho de parto por 30, 40 minutos. Meu esposo disse: não, você estava empurrando ele, ativamente empurrando por 2 horas. E eu lembro que eu já não tinha forças mais, já não tinha mais em mim. Eu lembro que com cada contração eu orava e dizia: Deus, por favor, que essa seja a hora, que ele nasça agora, em nome de Jesus. E eu lembro que eu orava, e nada. E com cada contração eu sentia que ele saía e voltava para dentro, E eu lembro que a médica disse: com mais um empurrão ele sai. E naquela hora eu me preparei, né? Com toda a força eu empurrei e esperei aquele alívio, esperei ter ele ali no meu peito. E eu lembro que eu empurrei e do nada entraram 20 enfermeiras naquele quarto. Bum, entraram e elas já empurraram meu marido para um lado, empurraram minha mãe para o outro. E eu lembro que eu comecei a gritar porque eu não sabia o que estava acontecendo, e uma das enfermeiras pegou minha cara assim e falou assim: não grita, guarda toda essa energia para empurrar o seu filho, senão ele morre. E eu, naquela hora, caiu assim, a ficha caiu o que estava acontecendo, né? E eu lembro que eu ainda estava anestesiada, né, as pernas não funcionavam, e elas me pegaram, 2 pegaram minhas pernas, as outras 2 me viraram. E assim, o médico já veio, já fez tudo o que tinha que fazer e nasceu. E eu lembro que quando ele nasceu, eu não vi o choro, e eu lembro que eles jogaram ele tipo em cima de mim só para cortar o cordão umbilical, e eu lembro que eu só passei a mão assim na cabeça dele e levaram ele. Eu lembro que eu olhei para o lado, e meu esposo estava ali no meio daquele quarto, assim, paralisado. Todo mundo correndo, aquele desespero, e ele paralisado. E foi aí que eu falei: uau, aconteceu alguma coisa séria. E eu lembro que naquela hora eu senti tanto medo, mas eu também senti tanta fé. E eu sabia que naquele momento havia começado ali uma guerra espiritual, porque desde o começo da nossa jornada para ter um filho, foi muito difícil. E durante a gravidez foi difícil. E eu sabia, eu falei, não podia ser diferente durante o parto, né? Falei: o inimigo sabe que o meu filho que Deus tem planos enormes para a vida dele, ele não vai deixar ele nascer tão fácil assim, né? E eu lembro que naquela hora eu me posicionei espiritualmente. Eu lembro que eu olhei para minha mãe, ainda ali, os médicos trabalhando em mim. E eu olhei para minha mãe e falei: entra para o banheiro agora, senhora Ildoma, entra para o banheiro agora e ora. E eu lembro que na hora eu pedi meu telefone, liguei para o meu pai e falei: meu filho não pode morrer, ora. E eu lembro que foram assim, as mensagens foram sendo espalhadas e tantas pessoas orando por nós. E naquela hora eu comecei a orar, eu falei: eu repreendo agora em nome de Jesus o espírito de morte. Ele não tem poder sobre a vida do meu filho, ele não tem poder nesse quarto de hospital. E eu lembro que eu comecei a falar em línguas ali naquele hospital, e eu falava em línguas, e eu lutei espiritualmente, que eu não podia fazer ali com o meu corpo. E
eu lembro que uma das enfermeiras olhou assim para mim e falou: o que ela está falando? O que ela está falando? E a outra enfermeira falou: ela está orando, deixa ela em paz, ela está orando. E a enfermeira passava a mão na minha cabeça e eu chorava. E eu falava: meu filho não pode morrer. Se ele morrer, eu morro. Se ele morrer, eu morro. E eu chorava e eu orava. E ela falava: só ora, só ora, só ora. E eu lembro que depois, né, que a gente saiu daquele bar, que eu conversando com meu esposo, porque ele escondeu muita coisa de mim também, do que tinha acontecido ali naquela hora. E eu lembro que minha mãe falava: ele nasceu branquinho, ele é branquinho. Não, ele nasceu branquinho. E depois a gente foi descobrir que quando um bebê nasce branco, é pior do que quando o bebê nasce roxo. Quando o bebê nasce branco, já quer dizer que ele estava sem oxigênio ali por muito tempo. E depois a gente foi descobrindo que o cordão umbilical dele estava envolvido no pescoço 2 vezes, e ele ficou preso, né, no canal, no osso. E então ele já saiu ali, irmão, sem dúvida nenhuma, ele saiu dali morto. Meu filho estava morto. E o meu esposo lembra que eles tiraram um aparelhinho ali, começaram a fazer as compressões para tentar trazer ele de volta e levaram ele para o outro quarto. Não pude segurar meu filho só depois de 10 dias. Deus sabe o tanto que foi difícil. Eu não sabia nem o choro dele, eu não sabia nem como é que era a carinha dele, e não sabia se eu ia poder ver ele com vida, né? E eu lembro que a enfermeira voltou. A gente tem algumas fotos aí. Eu lembro que a enfermeira voltou e falou: ele tá entubado, ele tá bem, ele tá entubado. Mas para mim não era o suficiente. Ele está entubado, o que significa? E naquela hora a gente orava, orava, orava. Passaram 1 hora, não sei. A médica veio e falou: já desentubamos ele, ele tá tudo bem. E então eu fiquei ali naquele aguardo, né, deles trazerem ele para o quarto e a gente poder ter esse momento com ele. Mas passaram as horas e o médico veio e falou: olha, o seu filho está precisando de muito suporte. Então a gente vai ter que transferir ele para um hospital de crianças especializado, porque a gente não tem esse suporte aqui. E naquela hora parece que o chão abriu, né? Eu não entendia nada. E ele veio dizer: seu filho estava com falta de oxigênio durante o parto, então ele vai precisar passar por um tratamento, uma terapia de gelamento, que eles falam cooling. Eles praticamente colocam ele numa cama gelada por 72 horas para parar atividades do cérebro, para não piorar se tivesse algum dano cerebral. E daí, irmãos, foi só Deus. Cada dia sem resposta. E eu falava para o meu esposo: o inimigo ele é tão sujo, porque ele sabe que uma das coisas que mais me afeta, assim como pessoa, um dos meus defeitos, eu sou muito ansiosa. Muito, muito, muito ansiosa. E o que aconteceu com ele, os médicos não podiam dar resposta. Era sempre só o bebê que vai dizer, só ele que vai nos falar quanto tempo que ele vai ficar aqui, só ele vai nos dizer como ele vai responder ao tratamento. A gente não sabe quanto tempo. E isso, irmãos, isso me deixava assim, sem rumo, sem saber. E eu lembro que quando nós chegamos, na mesma noite, eu tive que passar a noite no hospital onde eu estava, e meu esposo foi para o hospital onde ele estava. E a médica veio e me perguntou: você quer que a gente já te dá alta? Eu falei: sim, eu quero ficar aqui, eu quero estar onde meu filho está. Para mim, para que eu vou ficar aqui, né? E eu lembro que no outro dia, assim, a gente foi para o hospital. E a gente andando, um hospital enorme, andando para cima e para baixo. E eu lembro que no final do dia, meu esposo só olhou para mim assim, e falou: uau, a gente nem pegou uma cadeira de roda para você. E eu lembro que, assim, eu não sentia, irmãos, eu não sentia nada, eu só queria estar perto dele. E com aquele medo, mas com a certeza de que o meu Deus não ia me falhar, que o meu Deus não ia me abandonar. E eu sabia, eu falei: Deus, o Senhor permitiu. Falei: Deus, o Senhor permitiu até aqui a gente chegar, o Senhor permitiu esse bebê se formar perfeito em mim, a promessa que já foi ministrada na minha vida, que ele era promessa de Deus na minha vida. Eu falei: eu não aceito nada além do que um milagre completo na vida dele. E passaram os dias, né, naquele hospital, e a primeira semana foi a mais difícil, porque ele ainda estava, a gente não sabia se ia ter nenhuma reação dele cerebral, a gente não sabia se os órgãos dele ia ficar com sequelas. E eu lembro que cada dia, no começo, foi muito difícil, porque a gente não tinha um quarto no hospital. Então, a gente tinha que ficar indo para o hotel e voltando. E eu lembro que cada noite ali naquele hotel,
meu corpo tremia, tremia, tremia. Meu esposo tinha que me abraçar para me poder dormir, porque eu sentia era tanto medo, tanta ansiedade de perder ele, mas eu sabia que Deus, ele ia nos acolher naquele momento, e ele nos acolheu. E eu quero que os irmãos saibam que cada um aqui que orou por nós fazem parte do nosso testemunho, porque eu nunca senti tanto a presença de Deus como eu sentia nas manhãs quando eu acordava naquele hotel. E eu lembro que eu ia tomar o meu banho e eu colocava o louvor e eu começava a orar e eu sentia a presença de Deus naquele hotel. E eu sabia que o que me sustentou foi saber que haviam igrejas e igrejas e grupos de pessoas orando por esse... Gente, vocês não têm noção do tamanho que isso explodiu. Tipo, era tantas igrejas, meu tio é pastor no Brasil, e aí foi pastor contando para pastor, e as igrejas intercedendo. E eu vi a mão de Deus assim, de uma maneira tão extrema. Eu acho que durante toda a minha vida, a gente sempre, nós temos essa culpa, né? Como humanos, às vezes Deus faz um milagre e a gente fica, mas será que não foi coincidência? Será que não foi? E Deus, assim, não deixou que o que ele fez na vida dele não tinha como duvidar. Não tinha como duvidar que era a mão de Deus. E todos os dias os médicos vieram, ele teve que fazer várias transfusões de sangue, porque ele nasceu com um hematoma muito grande na cabeça, onde estava um sangramento, não interno, mas era um sangramento subcraniano. E ele teve que fazer várias transfusões de sangue, os órgãos dele estavam precisando de muita ajuda. E cada dia que os médicos vinham, eles falavam, hoje os rins dele estão um pouco melhor. Hoje o pulmão está assim. Já podemos tirar os tubos. Já. E todo dia assim, eu via que Deus, sabe, ia movendo. E a parte maior, né, que para mim, que eu preocupava mais era com o cérebro dele, porque o que ele foi diagnosticado com, o nome é HIE, que é falta de oxigênio durante o parto, e isso afeta os órgãos, afeta o cérebro. E é uma diagnóstica que você só descobre que deficiência a criança vai ter ao longo dos anos, porque a criança ainda ela não desenvolveu essa parte do cérebro ainda para saber se vai ter alguma deficiência ou não. E eu lembro que a gente ficou esperando, né? Eles fizeram o tratamento de 72 horas para gelar ele, e depois começaram a fazer o aquecimento do corpinho dele, e ficaram de olho para ver se ele não ia ter nenhum seizures, epilepsia, como é que fala? Epilepsia, né? E a gente ficava ali segurando o fôlego, ali, sem saber, e a médica ligou e falou, não teve nenhuma epilepsia. E a gente adorava a Deus, e a gente falava, Deus, tu és fiel. No outro dia eles ligavam, olha, isso está melhor, a gente vai poder tirar esse remédio dele. E a gente adorava a Deus e a gente dava graças a Deus. E a última coisa que nós tivemos que esperar foi o MRI, que é a ressonância, né, do cérebro, e para saber se afetou alguma coisa. E eu lembro que o primeiro dia a gente ficou naquele hotel esperando a ligação dos médicos a manhã inteira, e nada de ligar. E eu ligava para o hospital, algum update, nada. E todo dia eu tremia na cama, eu não conseguia fazer nada a não ser esperar essa ligação. E eu lembro que já chegando no final da tarde eu liguei mais uma vez, a enfermeira falou, a médica não te ligou? Ela já foi embora. Então, ela te liga amanhã e te dá a resposta. Eu falei, eu não aceito, me dá o número da médica, eu preciso saber o que deu o resultado. E eu lembro que a gente falou, vamos para o hospital. A gente chegamos lá no hospital, a médica estava lá. E ela veio, ela falou assim, a gente fez o MRI dele, só que foi inconcluso, porque ele estava mexendo muito, ele estava muito agitado, mas deu para ver, sim, áreas brancas no cérebro dele que indicam um damage, uma sequela. Não tem como saber ainda qual que vai ser a deficiência dele, mas eu vi sim. Aí eu falei assim, mas você tem certeza que não foi porque a foto estava embaçada? Ela, não, eu tenho certeza que algum dano ele sim vai ter. E eu lembro que naquela hora eu tremi toda, eu olhei para o meu esposo, e quando a médica saiu, as lágrimas começaram a cair. Eu falei, Deus, eu não aceito. Eu não aceito, eu sei que o Senhor é perfeito, o Senhor faz todas as coisas da sua maneira e de qualquer maneira vai estar tudo bem. Mas eu não aceito porque o Senhor que fez a promessa, o Senhor que vai cumprir, o milagre vai ser completo. E eu lembro que no outro dia chegamos lá, eles iam fazer outro MRI, eles tinham que ter, né, nos recordes dele, um MRI concluso.
Quando chegamos lá, não, nem chegamos lá, outra médica ligou para nós de manhã e ela falou assim, fizemos a ressonância do cérebro dele, ele não tem nada. Ela falou, ele não tem nada. A única coisa que ele tem são sinais de estresse durante o parto que ele passou, mas isso se absorve sozinho, ele não tem nada. Eu falei assim, na hora eu falei, ela até falou uma coisa que a gente brincou muito, os médicos parece que eles gostam de dar notícia ruim, que eles nunca, te dá aquele alívio, né? Eles sempre dão uma notícia boa, mesmo assim com o pé atrás, e essa médica falou assim, pode celebrar, mamãe e papai, ele não tem nada. E eu lembro que na hora que a gente desligou o telefone, eu chorava e eu adorava a Deus, porque Deus é perfeito. E eu lembro que durante aquele tempo eu fiquei assim, tentando duvidar. Eu falei, mas será que a primeira médica viu alguma coisa porque estava embaçado? Será que... E Deus falou no meu coração e falou assim, eu sou o Deus perfeito. Então, isso me diz, irmãos, que sim, o cérebro dele no primeiro MRI teve dano, sim, mas Deus completou o milagre. E quando ele faz para ter um impacto, sim. Eu creio que o milagre que ele fez na vida do meu filho não foi para mim ficar calada, foi para mim contar que ele é Deus, o mesmo Deus ontem, hoje, para sempre há de ser. E ele fez um milagre na vida dele naquele dia, naquele hospital. E eu creio que ele vai ser um grande profeta. Eu vou criar meu filho na casa de Deus para declarar e dizer que ele foi milagre, amém? E com o passar do tempo ali no hospital, nós passamos por muitas lutas, né? A gente teve que passar por muita coisa. Pensamos que ia ficar ali uma semana, 2 semanas passaram, 3 semanas passaram, 4 semanas, já estava perdendo a minha cabeça. E eu lembro que quando eu já cheguei no final, assim, que eu já não estava aguentando mais ficar ali, porque eu já sabia, irmãos, que o milagre havia sido completo. Eu olhava para o meu filho e falei, ele está perfeito. E os médicos, não, mas a gente quer fazer esse exame, a gente quer fazer isso, isso e isso. E eu falava, mas ele já está perfeito. Até meu pai falava, não, fala para esse povo, deixar você sair logo, ele já está perfeito. Mas tinha que esperar, né, o tempo. E durante os últimos dias, ele ainda estava com esse inchaço. Era uma bolha de sangue que ele ainda estava no cérebro, na cabeça dele. E eu lembro que a gente perguntou para o médico, eu falei, quanto tempo que para isso absorver? Porque a gente começou a olhar na internet, eles falaram que quando não absorve, calcifica. E a cabeça fica deformada. E o médico falou assim, olha, isso vai demorar bastante. Aí dá para ver um inchaço da cabecinha dele. E ele falou, e estava assim, 3 dias antes da gente sair do hospital, estava inchado assim. E o médico falou assim, vai demorar bastante. Mas se não sarar, vai calcificar. Mas não tem nada não, porque ele está perfeito. Então, isso é o de menos. Irmãos, no dia que foi para a gente ter alta do hospital, o médico chegou para fazer o último assessment dele, ele passou a mão na cabeça dele e falou assim, uau, ele não tem nada, ele absorveu completo a cabecinha dele. Fizeram os exames, todos os exames, que ele faz muito barulho quando ele mama, e a médica, ele tem algum problema. Eu falei, não, ele só é assim mesmo, ele come alto, ele faz barulho, é igual o pai, quando come. Eu falei, ele só come alto, é igual o pai. E ela não quis acreditar, fizeram um monte de raio-x, nada, perfeito. Saímos dali, irmãos, com as nossa bênção nas mãos. E eu estou aqui para declarar que o nosso Deus é perfeito. E quando Ele diz que faz, é perfeito e é completo. Amém? E eu queria cantar uma canção. Essa canção, eu estava falando isso com meu esposo, que às vezes a gente esquece os detalhes. Quando a gente descobriu nossa primeira gravidez, que eu perdi o primeiro bebê. E quando a gente descobriu a segunda gravidez, eu lembro que nosso primeiro appointment no médico, eu coloquei essa canção e eu chorava e eu chorava. A canção diz, ainda tem vida aí. E eu falava assim, por que eu estou chorando tanto com essa canção? E Deus falava muito no meu coração. E toda vez que a gente ia, todo o appointment, cada 4 semanas, eu botava essa canção no carro e eu ia ouvindo ela. E quando ele nasceu, que ele nasceu morto ali naquele hospital, eu lembro que, entre orações, eu comecei a cantar aquela canção naquela cama. E eu cantava, ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é para desistir, eu estou dizendo que ainda existe vida aí. E eu criei, e hoje estou aqui para cantar essa canção, olhando para o meu milagre, porque o meu Deus é perfeito e eu não canso de dizer amém. Amém, aleluia.
Pode aumentar mais um pouco. Não acabou, espalharam por aí que já terminou, que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé, passear e enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritem que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não define o que eu vou fazer, eu te garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou entrar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar num ambiente pra operar com os olhos da fé, passear e enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritem que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer, eu te garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Ainda tem vida, não terminou. Ainda tem vida, não acabou. Deixa pensar e não ficar como estão. Com os olhos da fé comece a enxergar. E pra mostrar que ainda tem solução, acalma, descansa o teu coração. Vou trabalhar, eu vou ressuscitar. E ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritem que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer, eu te garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Obrigado, Jesus.